Meu nome é Luiz Gustavo, sou graduando em Educação Física na Universidade Federal de Lavras e vim contar um pouco para vocês sobre o livro que eu li, Garimpando Memórias, Educação Física, Esporte, Lazer e Dança. Essa é uma vídeo-resenha trazendo um pouco da história desse livro, que traz vários artigos dos contextos, de Educação Física, Esporte, Lazer e Dança dentro da sociedade, mostrando diversos fatores que aconteceram na década de 90 até os anos de 1980, que traz um contexto das práticas corporais, desenvolvimento da sociedade em torno de um conhecimento apoiado em questões de desporto, sociedade, construção do lazer e da dança na sociedade. Então, este livro ele foi produzido pelas professoras doutoras Silvana Villodre e Angelita Alice, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um apanhado de artigos, documentos científicos que traz esse contexto da educação física, esporte e lazer na sociedade. Esses artigos, eles fazem investigações, eles trazem para nós uma documentação, todo um estudo sobre esses aspectos socioculturais, essas práticas no século XIX e toda a diferenciação de um aspecto de feminilidade e masculinidade nos esportes e até mesmo sobre as mulheres, sobre a inserção das mulheres nas práticas esportivas, que no século XIX era bem difícil de se ver, por conta que a mulher era tida como aquela mulher submissa, aquela mulher que não tinha independência, que não tinha voz. No capítulo 1, ele traz um contexto sobre a criação das cidades, dos jardins, dos parques, dos espaços urbanos para a prática de lazer e recreação. No ano de 1900, não se dava o nome de cidades aos municípios, aos locais onde tinha habitação. Era-se chamada civilizações. Mas a partir deste momento, com a expansão industrial, com o começo do êxodo rural, das pessoas saindo da roça e fazendo esse processo de urbanização, as civilizações tiveram uma nova característica. Ela foi chamada pela primeira vez de cidade, no ano de 1926. Com isso, no ano de 1926, fizeram um código de conduta municipal, ou seja, seria regras, seria leis que essas cidades, essas supostas novas cidades, elas tinham que seguir. E com um contexto que situava-se em Porto Alegre, hoje é difícil da gente ver, essa diferenciação, é difícil da gente entender. E a gente vê que todo esse processo cultural ele veio através do processo de crescimento industrial, toda essa modernização na sociedade. A sociedade teve que criar os seus hábitos, criar esse seu foco, esse desenvolvimento à luz dessa expansão industrial. Então as pessoas querem o desenvolvimento, a partir desse momento elas buscam ter esse desenvolvimento e acompanhar toda essa modernização dentro das civilizações, das cidades. E nesse momento, as pessoas têm a criação dos primeiros parques, primeiros jardins, primeiros locais de lazer. Só que nessa época, quando tem essa transição da época quando fala da escravidão, essa época de transição da escravidão para o assalariamento, ele fala que nessa época, nessa criação de jardins, nessa criação de lugares para práticas esportivas, práticas de atividades de dança, lazer, recreação, era somente para a burguesia. As pessoas que eram escravas, que eram assalariadas neste momento, elas não tinham esse acesso. E também nessa época foram criados os primeiros métodos de jardinagem, que seria essa harmonização, essa construção de jardins e parques, para que atraíssem os burgueses, para que eles se sentissem bem em fazer a habitação desses espaços que eram só para os burgueses. Mas tinha um grande desenvolvimento industrial, tinha um grande desenvolvimento voltado. Então, através desse código municipal de conduta, esse código da cidade, que ela tinha que ter esses aspectos modernos de estruturação, harmonização, que atenda às necessidades da burguesia, foi fazendo com que cada vez mais fossem estreitos
vínculos, né, à burguesia e os órgãos competentes para esse desenvolvimento urbano. No segundo capítulo deste livro, também trata sobre a cidade de Porto Alegre. Traz que eles faziam na década de 30 e 40 uma Semana da Pátria, que era uma semana de comemoração aos títulos das modalidades esportivas que eram praticadas na cidade. A cidade juntava todos os clubes, lugares onde tinham prática de esporte, práticas de desporto, né? Juntavam todos esses atletas premiados, todas as premiações e faziam um desfile na área central da cidade. Bom, com essa jogada de marketing que eles fizeram na época, as pessoas começaram a ter esse hábito de práticas esportivas. E com isso, em Porto Alegre, fizeram uma espécie de um torneio olímpico, estilo, né, de Jogos Olímpicos, no qual tinha 4.000 participantes. E esse torneio foi um sucesso, as pessoas ficaram muito contentes com o resultado e até mesmo os organizadores não achavam que isso ia de fato acontecer, mas foi um marco na história da cidade. Então, com essa fama, com esse desenvolvimento da cidade de Porto Alegre na década de 30 e 40, a cidade se tornou uma cidade de destaque, uma cidade exemplar, onde parte do Brasil começaram a olhar ela com olhos bem, assim, de querer pegar essa instrução, de querer pegar essa cultura que Porto Alegre tinha esportiva para trazer para suas regiões. Então, Porto Alegre foi uma cidade muito de destaque nessa prática esportiva na época. Então, no capítulo 3, ele traz o contexto mesmo do livro, que é Garimpando Memórias, Esporte, Educação Física, Lazer e Dança. E esse capítulo, ele fala um pouco, né, sobre esse desenvolvimento da sociedade, todo esse contexto que fala da modernidade. Então, o hábito de práticas corporais e esportivas foi se tornando cada vez mais foram mais pegas pela sociedade, de uma forma que eles começaram a aderir, né, ainda mais essas práticas. E já nesse momento, cerca de 1947, 1950, as pessoas no contextos anteriores que eram assalariadas, escravas ditas da época, começaram a aderir também. Então, já nesse momento, né, de 1950, as pessoas que eram escravas tinham já a oportunidade de ter práticas esportivas e culturais. Não que seja uma prática efetiva igual hoje, que é disponível a todas as pessoas. Tinha uma certa restrição, mas não era como no ano de 1926, que era restrita somente para os burgueses. Já era mais aberta, já era mais ampla para uma massa da população. E no capítulo 4, fala um pouco sobre olhares eugênicos na educação física brasileira. Esse contexto traz para a gente sobre a sociedade, os estudiosos da época, observarem pessoas em práticas esportivas, práticas corporais, para entender os biotipos das pessoas, para entender toda essa construção corporal das pessoas, para saber essas potencialidades, essas performances que as pessoas tinham, visando fazer essa eugenia, né, essa limpeza na sociedade, com que todos tivessem a mesma característica e mesmas potencialidades e performances, né, nas práticas esportivas. Então, com isso, na época os estudiosos começaram a estudar os fatores biológicos desses atletas, dessas pessoas que tinham facilidades em práticas esportivas, práticas corporais, visando o quê? Fazer essa seleção dentro da sociedade, pegar esse biotipo de cada pessoa, fazendo com que viessem ter um pensamento de criação, de procriação dessa geração, para que as gerações futuras tivessem a mesma aptidão de desenvolvimento que eles tinham. No 5º capítulo, traz um pouco da história que aconteceu em Belo Horizonte, dentre os anos de 1891 e 1930, que fala sobre a modernidade, a transformação das cidades, e diz um pouco sobre as práticas corretas. Ele traz um conceito de o que seria naquela época práticas corretas corporais. Seria um tipo de regra, leis ou até mesmo ensinamentos de boa conduta, de como as pessoas deveriam se portar
para fazer atividades físicas, para ter uma boa prática, uma boa educação corporal. Com toda essa instrução, com toda essa inserção, né, de essas práticas corporais corretas, a sociedade começou a colocar em posição das pessoas de o que seriam as atitudes certas, gestos, comportamentos, maneiras de ser e pensar para ter essa boa educação corporal, para ter todo esse benefício que eles queriam trazer para as pessoas. No 7º capítulo do livro vai falar um pouco sobre educação argentina, os gêneros de feminilidade e masculinidade dentro das escolas. Traz um contexto sobre as práticas esportivas, práticas corporais que faziam dentro das escolas com os alunos, pois na época era uma época militarista e tinha essa grande diferenciação, práticas de esportes dentro das escolas eram bem diferenciadas, porque os meninos e meninas eram separados. Porque nesse contexto, os aspectos principais que as escolas abordavam para ensinar os alunos eram sobre danças folclóricas, sobre ginástica e desporto. Só que com esse militarismo que era inserido na sociedade nessa época na Argentina, as pessoas elas tinham essa diferenciação, os jogos, as instruções, a educação tinha essa separação de masculino e feminino. Então tinha essa separação, eles separavam mesmo, eles não podiam fazer atividade juntos, os meninos com os meninos, era separado. Mas com o tempo esse militarismo foi se deixando de lado. No 7º capítulo vai tratar sobre o judô no Brasil, em 1974, que traz a história do judô, como acontecia o judô, que na época de 1974, o judô era só os homens que praticavam, as mulheres eram exclusas, porque tinha uma lei, um decreto que proibiam elas de fazer atividades como handball, basquetebol, polo, todas essas atividades, todos esses esportes que eram considerados masculinos na época, as mulheres não podiam fazer, porque eram considerados, principalmente as lutas, eram considerados esportes que poderiam interferir na integridade física da mulher, que poderia impedir a prole, né, a procriação das mulheres. Então havia uma lei que impedia isso. E em 1970, com a evolução da sociedade, com o fim da ditadura, as mulheres começaram a ter espaço na sociedade, começaram a escolher o que elas queriam fazer, o que elas poderiam já fazer. E somente no ano de 1979, aqui no Brasil, foi feita pela CBJ, Confederação Brasileira de Judô, a primeira liberação de mulheres para disputa de judô. E com isso, elas participaram de um campeonato internacional sul-americano. E com essa visibilidade que teve, com essa liberação, a imagem da mulher na sociedade foi cada vez mais sendo fortificada e ela cada vez mais foi ganhando espaço na sociedade. E no 8º capítulo vai falar sobre as mulheres praticantes de skate e rugby no Brasil, na época da ditadura, na década de 70, onde as mulheres eram muito excluídas da sociedade. Havia um certo preconceito com elas nesses tipos de práticas de esportes que eram considerados do gênero masculino. E como dito anteriormente, na década de 70, tinha aquela lei que falava que as mulheres eram proibidas de fazer atividades que eram denominadas para o gênero masculino. Então tinha todo esse preconceito com as mulheres, porque elas eram ditas como fracas, frágeis, que não tinham capacidades físicas para suportar esses tipos de atividades ou práticas esportivas. E naquela época havia uma grande aversão contra as mulheres, porque era uma sociedade muito patriarcal, onde prezava pelo homem, pela figura masculina, que o homem era uma figura de força, de sustentação, uma figura onde tinha capacidade, integridade física, e as mulheres eram consideradas frágeis, fracas, e elas não tinham essa influência. Então, com o passar do tempo e com a modulação da sociedade, as mulheres foram conquistando seu espaço. E assim como houve no judô em 1979 a liberação das mulheres para a prática, elas também conseguiram conquistar de praticar skate e rugby, onde em 1970 elas eram proibidas de praticar.
E a mulher, ela foi tida como um exemplo de disciplina e coragem, incentivo, para mostrar que elas podem, são capazes de adquirir e fazer o que querem. E, portanto, elas começaram a conquistar ainda mais intensamente seus espaços na sociedade. No 9º capítulo, fala um pouco de um contexto de históricos de mulheres que tinham uma potencialização muscular, ou seja, mulheres que eram fortes. No 9º capítulo, fala da história de mulheres que usavam suas forças, que desenvolviam seus músculos para poder fazer atrações, shows para a sociedade. Só que havia muito preconceito nessa época com mulheres musculosas. E assim como tem até hoje esse tabu de mulher musculosa, de mulher forte, as mulheres elas eram tidas como frágeis, como mulheres que seriam pessoas que não seriam capazes de fazer o que querem. Então, com esse marco das pessoas de verem as mulheres com força, com músculos definidos, trouxe uma grande aversão sobre esse estilo corporal da mulher na sociedade. Mas o legal do 9º capítulo é que ele traz todo um contexto da masculinidade na construção corporal e toda essa desconstrução da ideia de que mulher não pode ter um corpo musculoso, onde que nessa época os homens eles usavam roupas curtas e bem justas nos corpos para poder mostrar as suas definições musculosas, seus músculos definidos, né? E traz essa desconstrução, então tira um pouco desse tabu, apesar de que na época a sociedade tinha muito preconceito, mas o legal é de ver que eles trazem já essa desconstrução, explicando que as mulheres faziam isso para shows, para mostrar para a sociedade. No 10º capítulo vai trazer um pouco sobre a história da dança, sobre a dança usada em Porto Alegre naquela época da urbanização, naquela época dessa modernização da sociedade. E traz também um pouco do contexto, falando de como a dança pode ser eficaz, quais os benefícios que a dança traz para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso corpo. Fala um pouco sobre esse desenvolvimento, que seria uma educação somática, que vários aspectos somados poderiam trazer grandes benefícios para nós, para o nosso corpo, através da dança, como paz na alma, felicidade, harmonia. Para o corpo poderia ter esse desenvolvimento corporal. E por fim, no 11º capítulo e último, traz um contexto das mulheres, das memórias e histórias que elas viveram antigamente, trazendo todos os aspectos de quando a mulher era submissa, na época do militarismo, né, da época patriarcal. No 11º capítulo, vai trazer sobre a mulher, falar sobre a mulher, sobre a história, sobre as memórias da mulher na sociedade, falando sobre os aspectos ditos anteriormente, sobre a mulher ser submissa, da época do militarismo, da sociedade patriarcal, onde colocavam o homem como o centro, o homem como o único e soberano ser de predominância, onde a mulher não era aceita, sofria preconceito da sociedade em práticas corporais, práticas esportivas, e traz todo esse contexto, e traz também as vitórias que as mulheres tiveram, como em 1979, o primeiro time de judô que foi para o sul-americano participar, como as mulheres serem inseridas na sociedade nas práticas de skate rugby, mas traz esse contexto das conquistas, não traz esse aspecto a fundo, como dito anteriormente, as práticas que elas faziam, mas fala também sobre aquela lei de 1970 que proibiam elas de fazer certos esportes e práticas por conta da sua integridade física. Traz também toda essa desconstrução das ideias machistas, militaristas que tinham naquela época, onde mostra que a mulher adquiriu muito espaço na sociedade, a mulher trouxe grande desenvolvimento, mostrando disciplina, engajamento, independência para a resolução de problemas e também procura de espaço na sociedade, fazendo com que as pessoas enxergassem e pudessem ver as mulheres com olhos melhores e também falar e poder discutir
dizendo que as mulheres, mudando, né, uma ideia central de mostrar para a sociedade que a mulher tem sim independência, ela pode ser um ser. De um momento em que a mulher sai de submissa ao homem, onde o homem é considerado o provedor, o único que poderia suprir as necessidades da sua família, onde a mulher era dona de casa, cuidava dos filhos, tinha seus afazeres de casa, né? E a partir desse momento mostra das conquistas que a mulher teve através do federalismo, a questão do término da ditadura, do militarismo, do término, né, do militarismo. A mulher tendo, né, essa inserção na sociedade, a mulher tendo esse direito de voto, fala sobre o direito de voto da mulher que ela adquiriu, o direito de expressão, o direito de poder praticar atividades físicas, atividades corporais que eram restritas anteriormente, traz todo esse contexto de conquista, de desmistificar que a mulher era um ser frágil e trazer à luz que a mulher era um ser forte, disciplinado, independente, que poderia conquistar a sociedade com todas as suas atitudes e escolhas. E por fim, posso trazer a conclusão, o que eu achei de legal nesse livro. O que eu mais achei de legal é que esse livro, esse conjunto de artigos que as professoras doutoras Simone Viladri e Angelita Alice trouxe, essa seleção que elas fizeram, pôde mostrar que na sociedade, no desenvolvimento, né, da sociedade, houve um grande avanço, né, das práticas corporais, da educação física, do lazer e da dança. E também essa desmistificação, essa inserção da mulher na sociedade, todo esse contexto de paradigmas e históricos de que a mulher não poderia ter espaço. É muito legal poder ver que as mulheres conquistaram lugar na sociedade, as mulheres pôde adquirir o seu espaço por conta do seu trabalho, por conta da sua genialidade, da sua disciplina, da sua individualidade. A mulher é um ser muito amplo, um ser muito vasto a ser falado. É muito difícil. Sim, anteriormente a gente podia falar que a mulher era um ser frágil, mas nos dias atuais a mulher é um exemplo, onde tem vários aspectos, né, de mulheres influentes no mundo. Então a gente pode ver hoje na nossa atualidade que as mulheres adquiriram muito espaço na sociedade. Então é muito legal ver que elas trouxeram esse contexto que é de anos anteriores, né, do século XIX, e ver as mudanças, e poder ver, né, as mudanças que nós temos hoje na sociedade. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado da minha vídeo resenha. Esse foi um pouco do que eu trouxe sobre o meu livro, que eu li. É muito interessante, muito legal poder ver o histórico da educação física, do lazer, da dança e do esporte na sociedade. Entender que a nossa profissão, o que a gente quer se tornar, não é um contexto específico, é muito amplo. E é bom saber e poder entender que a nossa sociedade é um agente de evolução, é um agente de transformação. E basta sempre a gente querer buscar a nossa evolução